Bom, no vídeo de hoje você já conhece aí o capô, vocês já viram ele no vídeo do meu carro, ele é o do A2X e esse capô a gente recuperou ele para ser utilizado no Dacom porque o André ele já comprou um outro capô e a gente vai colocar esse capô novo aqui no carro por opção dele, certo? O que a gente vai fazer no vídeo de hoje é desmontar os paralamas, ver como é que estão por baixo, essa parte dessa peça aqui, ó. Essa peça toda eu vou tirar ela fora, porque eu tenho partes para refazer aqui embaixo. E eu não quero fazer o serviço comum que é encontrado por aí. Aqui, por exemplo, a gente tem um furo. Põe-se uma chapa aqui em cima, solda, nivela com massa e está tudo certo. Não, aqui existe uma emenda que ela tem que aparecer, ela tem que acontecer. E eu vou despontilhar essa peça aqui todinha, eu vou tirar ela fora. Os cantos dela eu vou restaurar ela fora, restaurar o que tem aqui dentro, aplicar tinta de zinco e depois colocá-la no lugar de novo. Certo? A única coisa que eu não tenho certeza ainda é se eu vou remover essa tinta aqui, porque não existe a necessidade. Beleza? Então essa peça eu vou desmontar, vou tirar os paralamas fora. Eu sei que aquele reforço que vem aqui embaixo, que o pessoal chama de viola, bacalhau, mas é o reforço da caixa de roda, eu tenho que retirar, porque tem uma parte atrás que eu tenho que refazer. Então eu vou tirar essa parte aqui da frente, vou tirar os paralamas, vou refazer essa parte. Tem algumas partes aqui na frente, no painel dianteiro, que eu tenho que refazer também. Por exemplo, esse trecho aqui, ó, o André disse que não se incomoda, mas eu vou cortar aqui. Vou refazer esse pedaço porque isso aqui não incomoda ele, mas está me incomodando bastante. Tem alguns furos aqui na frente que a gente tem que tapar também. Por exemplo, esses daqui que não são furos originais, esses aqui são os furos do friso. E esse aqui não são furos originais, então eu tenho que tapar esses furos aqui. Beleza? Eu vou abrir o capô aqui agora, vou dar uma pausa, vou abrir o capô para mostrar mais uma parte que a gente tem que fazer também. Aqui por dentro do cofre não houve intervenção de ninguém, todas as partes são originais. A única coisa que aconteceu aqui é que o André, ele deu uma boa limpada aqui por dentro, porque ele estava ansioso para ver o processo aqui no carro dele ser começado. Então a única coisa que ele fez foi limpar aqui por dentro. E como não tem intervenção nenhuma aqui dentro, é mais fácil de resolver as coisas. Inclusive aqui dentro também, ó. Como a gente pode ver tem defeitinhos aqui, ó. Aqui nessa parte e ali embaixo também tem algumas partes. Aqui atrás, que é a parte que eu preciso retirar a parte do suporte ali atrás para conseguir fazer esse pedaço aqui, ó. Os caras até colocaram um pouco de massa aqui para esconder. Então eu vou tirar essa parte. Quando eu tirar o paralama e tirar o reforço que tem aqui, a gente consegue trabalhar. Aqui é mais fácil porque ninguém mexeu. Então eu tenho os desenhos exatamente como eles são. E é muito mais fácil construir o pedaço, fazer a chapa, para que a gente refaça esses pedaços aqui e fique com uma boa aparência. Aliás, fique com uma aparência muito próxima do original e feito da forma certa. Beleza? Então o que a gente vai fazer no vídeo de hoje é o que? Fazer essas partes dianteiras, tentar adiantar bastante o trabalho aqui na frente, refazer tudo que tem que refazer aqui na frente e corrigir todos esses defeitos, construir o que tiver que construir, trocar o que a gente tiver de peça para ser trocadas, para ser trocada e depois que a gente finalizar aqui a parte da frente, a gente vai partir para dentro do carro. A gente vai fazer a parte do assoalho do carro e provavelmente, se tudo der certo, talvez eu faça as portas também, que a gente vai ter que trocar as folhas e refazer algumas partes na parte de baixo da porta. Mas isso ainda eu vou decidir quando os paralamas estiverem alinhados. Eu preciso dele alinhados e as laterais, os vãos das portas estejam totalmente certinhos e alinhados, porque daí sim eu vou trocar as folhas de porta para que a gente não tenha aquele problema que a gente encontrou no carro do Johnny, delas ficarem um pouco fora das medidas e a gente não conseguiu um ajuste fino na regulagem, beleza? Bom, galera, no carro do André, a gente vai fazer o serviço em três partes. Eu vou dividir ele em três partes. Tudo que eu tiver que fazer aqui na parte da frente, eu vou fazer tudo. Depois, na parte interna e central do carro, a gente vai chamar assim. E depois na parte traseira, certo? Vocês estão vendo aí grandes partes desmontadas, porque eu já fiz o serviço em algumas partes, já comecei a fazer algumas coisas. E vocês já vão acompanhar no decorrer do vídeo, beleza?
Eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês, algumas coisas que estavam podres, estavam ruins, furadas, deterioradas, mas que nunca houve nenhuma intervenção, ninguém mexeu. Então fica fácil de refazer essas partes e lógico, aquelas partes que alguém colocou a mão e ou por preguiça ou por não saber fazer, mas querer ganhar o dinheiro, não fez aquele serviço que era o adequado. Beleza? Então a gente vai mostrar algumas coisas para vocês, como que a gente vai resolver algumas coisas, como que a gente vai fazer o trabalho partindo de uma parte que nunca foi mexida e em algumas partes que já foram mexidas e ao invés de ficar bom, acabou de piorar o resto. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas e como que a gente vai resolver isso daí, beleza? Bom, como vocês viram aí, eu já fiz algumas partes aqui na frente do carro do André. Esse pedaço aqui em cima e aquela parte ali na caixa de roda. Em alguns vídeos do carro do Johnny eu falei que era melhor, que é muito melhor, aliás, quando a gente pega um carro desse estilo aqui, desse jeito que está o carro do André, que tem bastante coisa para fazer, mas as peças não foram mexidas, as partes não foram mexidas, então todos os pedaços ainda estão no lugar e a gente consegue fazer o desenho o mais parecido possível. Como vocês podem ver, aqui a gente tem uma chapa que eu comecei a moldar. Tem um monte de risco aqui, um monte de desenho, marcando as partes que eu tenho que fazer os desenhos específicos. Ainda não está finalizado, ainda vou cortar a parte aqui embaixo, ó. Como vocês podem ver, ó, aqui está bem danificado, tem bastante furo, aqui já não existe mais. Eu tirei uma pecinha que vai aqui, que é onde prende o reservatório de água. Então eu comecei a fazer a moldagem da chapa na bancada. Depois de todos os desenhos previamente desenhados, moldados aqui na chapa, a gente já consegue colocar ela no lugar e ela já começa a ficar da forma que a gente deseja. Eu ainda preciso cortar mais algumas partes. Tem chapa em excesso, eu sempre faço um desenho bem maior do que é necessário. Tem chapa em excesso, eu preciso recortar. Eu vou tirar o pedaço aqui que está aqui fora, que está marcado, onde a gente vai cortar. E aí sim eu vou começar a moldar ela no lugar, fazer pequenos pontos de solda e ir moldando para que ela se ajuste aqui no pedaço, nessa parte aqui que está podre, beleza? Então, quando a gente tem as partes do carro ainda para fazer o desenho e fazer a modelagem, como por exemplo agora, que a gente consegue colocar a chapa em cima e ela fica quase que já ajustada no lugar, é muito mais fácil e o trabalho fica muito melhor. Aquelas partes ali ainda só não deu acabamento porque eu estou sem disco flap. Eu já comprei 1 tonelada deles, estou aguardando chegar, porque assim já não falta e eu não fico esperando a ferramenta aqui para eu continuar fazendo o meu trabalho. Ali é só fazer o desbaste mesmo, line fox em cima deles, proteção, e depois, se tudo der certo, aí a gente tiver tempo, eu vou fazer uma aplicação em cima dessas partes que a gente fez, que a gente refez, aliás, de preto fosco vinílico ou wash primer ou aquele que é verdinho, e depois aí um primer PU em cima para proteger essas partes. Beleza? Então agora eu vou continuar moldando aqui essa chapa, fazer o corte da parte ruim embaixo, já fazer a soldagem dela no lugar e daqui a pouco eu já mostro para vocês como é que ficou. Bom, já limpei tudo que tinha que limpar aqui nessa parte, principalmente as partes onde a gente vai fazer a soldagem, que tem que estar muito bem limpo, certo? Limpei aqui, aqui por dentro também já está tudo limpo, aqui embaixo nessa parte está tudo limpo. Depois que eu fizer a soldagem, eu vou comprar uma outra escova de aço, uma escova de aço que o pessoal chama de escova de aço prato, para fazer um melhor acabamento aqui, que ela consegue pegar mais nessas partes aqui, eu consigo limpar muito melhor para ficar com esse acabamento aqui, ó. Beleza? Então agora eu vou apresentar para vocês o que a gente vai aplicar aqui para fazer a proteção dessa parte da chapa, conforme manda o figurino lá descrito no manual. Bom, eu entrei em contato lá com o Fábio da SP Color, ele conseguiu para mim
esse spray de zinco, que é a zincagem a frio da Color Art. O Fábio arrumou para mim isso aqui. Eu nunca usei dessa marca. Eu já usei de uma outra marca que acho que, se não me engano, da Kimatic, que chama CRZ. É muito bom, eu usei bastante dele no meu carro, mas ele é um pouco avantajado aí no seu valor, certo? Existem outros de outras marcas aí que tem um valor exorbitante que não dá pra gente comprar, pra gente usar. Então eu entrei em contato com o Fábio, ele arrumou esse daqui pra mim. Eu nunca usei desta marca, como eu disse, e a gente vai usar para experimentar. Beleza? A gente só aplica o spray de zinco em partes que a gente não tem mais acesso depois que fizer a soldagem, que fizer a colocação da peça, e a gente não tem como mais pintar por baixo dessa chapa que foi reparado. A gente usa o spray de zinco porque ele facilita o trabalho, a secagem dele é de 10 a 15 minutos e é fácil a aplicação. Eu não preciso ficar preparando a tinta, colocando em pistola de pintura para fazer a aplicação, ou aplicando com pincel, e aí gerando uma demanda de trabalho de limpeza de material. Então com o spray de zinco a gente facilita isso. Aliás, com o spray de zinco o trabalho da gente fica muito mais facilitado e as coisas andam um pouco mais rápida, e a gente trabalha mais tranquilamente, beleza? Vou mostrar aqui para vocês como é que fica a aplicação. Ele fica assim, ó. Fica cinza nessa coloração cinza. Então agora eu vou só esperar fazer a secagem aqui da peça e vou colocar a peça no lugar aqui pra gente fazer a soldagem. Assim que estiver pronto eu já mostro pra vocês. Bom, aqui é o pé de coluna do lado motorista. Aqui foi feito um reparo. Se vocês observarem aqui, ó, existe até um ponto original. Então até essa peça aqui, essa parte ainda é original. Acredito que essa parte da caixa também ainda seja original. Apesar de ter uns pontos muito suspeitos pela parte interna, eu acredito que essa peça aqui ainda seja original. Mas a gente vai limpar ela para saber o que a gente vai fazer aqui. Mas daqui para cá, ó, aqui foi enxertado um pedaço de chapa colocado aqui em cima, aplicado esse emborrachamento verde aqui em cima. Eu desconfio que seja um emborrachamento da Max Rubber, que chama Max Ved. Não é o Max Ved capô, ele só tem o nome de Max Ved. Não é para ser usado nessas partes aqui. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que ele seja um anti-ruído. Ele não é para ser usado nesse lugar. E o que foi feito aqui? Esse branco que vocês estão vendo aqui é massa. Que foi aplicado massa, depois esse emborrachamento verde e depois uma batida de pedra em cima, que é esse cinza aqui, ó. Para esconder tudo isso aqui. Esse buraco, por exemplo, estava escondido por esse borrachamento. Aqui embaixo também estava podre. Aqui a gente consegue mexer na chapa, ó, completamente podre, com massa por cima. Esse aqui é o tipo de serviço que o nosso amigo Paulão Funileiro, quando vê, fica irado. Ele fica muito bravo com isso daqui. Eu também não fico muito satisfeito com isso aqui. Isso aqui não deixa a gente nada feliz por conta do trabalho que foi feito aqui. Essa parte embaixo aqui a gente vai refazer. Eu não sei ainda se a gente vai... se eu vou desmontar toda essa parte. Eu não planejei ainda o que eu vou fazer aqui nessa parte. Se a gente encontrasse um pé de coluna desse daqui novo, eu ia propor pro André pra gente talvez trocar esse pedaço. A gente cortava ele, fazia a emenda e fazia a troca do pedaço. Aqui tá bastante deteriorado, tem bastante defeitinhos aqui, ó. Aqui na parte de cima eu não sei ainda porque ele tá todo coberto com emborrachamento. Essa peça aqui ainda é original. Aparentemente ela está em bom estado, não seria necessário trocar, mas se a gente optar por trocar isso aqui, teria que tirar ela fora. E aí eu tentaria tirar ela da melhor forma possível para reutilizar ela, para a gente não perder, porque ela é uma peça que ainda está muito boa. Mas aqui, falando aqui na parte de baixo, então essa parte eu vou ter que estudar como é que eu vou fazer aqui para refazer. Até porque eu tenho que mexer na parte aqui embaixo do assoalho para a gente trocar. Beleza? Mas esse aqui é o tipo de serviço que não deixa a gente muito feliz. E também não deixa o nosso amigo Paulão Funileiro
nada feliz também, beleza? Um abraço aí pro Paulão. Eu assisto os vídeos dele lá, os vídeos dele, e eu me divirto muito com o jeito que ele fala. Abraço, Paulão. Então essa parte aqui a gente tem que estudar. Eu vou mostrar uma parte de dentro do carro que eu já estou fazendo o pedaço para vocês verem como é que foi feito. Bom, aqui é um trecho que vocês conseguem ver aí muito bem o reparo que foi feito. Nada bonito, nada funcional e nada feito da forma certa. Aqui também a gente consegue ver aquele emborrachamento que foi aplicado aqui para esconder. E lá pelo lado de fora, eu vou dar uma pausa aqui para mostrar para vocês como é que é. Como vocês viram aí pelo lado de fora, tá cheio de emborrachamento por cima apenas para esconder o, o trabalho que foi feito aqui, né? O suposto trabalho que foi feito. Mesmo que a pessoa não conseguisse fazer, replicar esse desenho aqui, esse desenho, que provavelmente é o lugar marcado para algum tipo de suporte que teria que ser soldado, fizesse uma chapa reta, colocasse no lugar e aí na emenda aqui fizesse um rebatidinho só para ele ficar mais ou menos parecido e fizesse o trabalho correto, não esse amontoado de chapa aqui com um monte de qualquer tipo de ponto, apenas para a chapa ficar no lugar para depois servir de apenas sustentação aí para os emborrachamentos que viriam por cima. Tanto que aqui tem um buraco, ó, estava coberto com emborrachamento. Então isso aqui não é nada que a gente possa chamar de um reparo ou um trabalho de serviço aqui de funilaria no carro. Isso aqui não condiz com o que foi vendido, beleza? Eu já fiz aqui o pedaço, o reparo que vai ser colocado, é esse pedacinho aqui, ó. Eu também fiz o desenho aqui, como eu disse, se a pessoa não tem a habilidade para fazer o desenho, soldasse uma chapa da forma certa e reparasse o pedaço que estava faltando aqui. Eu faço os desenhos porque eu sou muito chato, muito exigente comigo mesmo, então esse pedaço vai ficar aqui assim, ó. Como vocês podem ver aí, a chapa está enferrujada assim. É o pedaço de chapa que eu tenho aqui, ele está enferrujado, mas já já vocês vão ver ele totalmente limpo, beleza? Então eu vou cortar esse pedaço, fazer a soldagem, limpar e já mostro para vocês. Vocês acabaram de ver aí que aquela travessa que fica aqui, os trechinhos que encaixam nessa parte eu já refiz. Eu já desbastei eles, já tratei a peça por dentro, a parte interna dela, e já pintei com tinta de zinco também para ficar protegida. Então eu já refiz o pedacinho daqui, já está tudo pronto, ela já vai ser colocada aqui no lugar. Aqui vocês lembram que tinha um furo, eu já fechei aqui com solda, porque depois eu consigo fazer um desbaste. Eu já fiz o desbaste, aliás, e fiz aqui um semi-acabamento, vamos dizer assim, com a lima. Então aqui já está fechado aquele buraco, está pronto para receber a peça que vai aqui em cima. Eu vou aplicar tinta de zinco aqui nesses trechos, nessas partes onde a gente não vai ter mais acesso depois, e vou fazer a soldagem daquela peça aqui no lugar. Beleza? O outro lado tinha uma trinca, eu também já fechei, vou mostrar para vocês. Bem nesse ponto aqui tinha uma trinca, ela começava aqui e via até aqui embaixo. E aqui na parte de baixo também tinha uma outra trinca. Eu já fechei as duas, já fiz um desbaste. Depois eu vou fazer mais um acabamento aqui ainda, porque pode ser que aqui pro lado de baixo também tenha solda. Ou, desculpa, pro lado de baixo também tenha trincas. Aí eu faço a soldagem, faço o desbaste também. Mas aqui o principal eu já fiz, porque a outra peça vai ficar aqui em cima. Eu fiz o mesmo processo que eu fiz do outro lado. Fiz, aqui era só o trinco, então eu fiz o ponto de solda, desbastei. Depois fiz um semi-acabamento aqui com a lima, porque a peça vai encaixar aqui em cima e depois eu vou fazer a soldagem da outra parte. Aqui também nesta parte é necessário fazer a aplicação do spray de zinco. Como vocês podem ver, aqui existe um cordão de solda bem grande, que é original. Isso aqui foi feito pela Volkswagen, beleza? Eu limpei tudo que tinha que limpar aqui, tirei os pontos de ferrugem. Aplicar um spray de zinco aqui nessa parte, porque depois que a gente colocar a peça aqui, a gente não tem mais acesso nesse trecho aqui, beleza? E aqui é aquela parte que eu já mostrei para vocês que a gente refez. Todo esse pedaço daqui, desse trecho, até aqui, até
aqui a gente refez toda essa parte. Então, todo esse trecho aqui a gente refez, aqui onde fica aquela chapinha de identificação do carro, beleza? Bom, aqui o que a gente tinha que fazer na parte da frente do carro do André está finalizado. A gente conseguiu tapar todos os buracos, trocar todas as peças que estavam ruins, todas as partes de chapas que estavam podres. Vocês lembram daquele pedaço aqui que não existia, então a gente refez, a emenda está aqui, ó. Dá para acompanhar, tem para cá. O primeiro ponto eu fiz aqui, levei até aqui nesse ponto assim, trouxe para cá e levei até aqui assim, fiz todo esse pedaço. Depois no limpar eu descobri que esse pedaço aqui também estava cheio de pequenos furos, e ao invés de eu encher de solda, que aqui eu consegui fazer isso, aqui não foi possível fazer isso, então eu cortei um outro pedaço e refiz esse pedaço. A única coisa que eu vou fazer aqui mais para frente, no momento de fazer um acabamento aqui, é fazer um acabamentinho de massa em cima desses pequenos trechos aqui para cobrir esses pontos de soldas que eu não quis despastar ao extremo, porque eu não queria que a chapa ficasse fina, porque eu quero resistência nessa parte, beleza? Então esse pedaço aqui a gente reconstruiu, aqui também tinha um buraco, a gente reconstruiu. A gente vai fazer um pequeno acabamentinho de massa aqui também para cobrir essas pequenas imperfeições aqui dos pontos de solda. E essas coisinhas aqui que tem na carroceria, que são desgastes, a gente cobre depois com uma boa camada de primer PU. O mesmo processo que eu fiz internamente lá no assoalho do meu carro, que é fazer um bom lixamento, limpar bastante, depois aplicar o Line Fox e depois espalhar ele com um pano, eu fiz aqui. E aí a gente tem esse resultado, que a chapa fica meio fosfatizada e fica protegida, só que não fica aquela granulação do excesso de material que a gente passa quando utiliza o pincel. Então assim fica um acabamento melhor, a chapa fica protegida, e aqui eu posso trabalhar em outras partes do carro, que essa parte aqui vai estar sempre protegida. Essa parte da frente do carro do André, a peça aqui também já está colocada no lugar, eu já refiz aqui, já desbastei, fiz o acabamento aqui, vocês podem ver que não existe, não aparece a emenda da peça. Tem que fazer um acabamentinho com massa aqui, sim, tem que fazer, porque aqui tem um pequeno desnível e aqui também tem um pequeno desnível. Mas é coisa simples, é só mesmo para acertar a chapa. Tanto desse lado quanto do outro lado tem que fazer o mesmo processo. Peça no lugar, partes podres que tinham aqui finalizadas, e os furos que tinha na frente da carroceria do carro a gente já finalizou. Então a gente pode dizer, uma coisa que eu esqueci de falar, essa peça que a gente não vai trocar, não precisa trocar, já tratei ela e ela vai permanecer no lugar porque ela está em ótimo estado e não tem a necessidade de trocar. O do outro lado eu ainda não coloquei porque tem uma parte embaixo do pé de coluna que eu vou ter que refazer, e eu só vou refazer quando a gente passar para a segunda etapa do carro, que é fazer a parte interna do carro, porque vai ser mais fácil. Então a única parte que eu não concluí ainda da parte dianteira do carro é a colocação do reforço da caixa de roda, que o pessoal chama aí de bacalhau e viola, beleza?
mas aqui a parte dianteira do carro a gente pode dizer que está finalizada, com exceção daquela peça que a gente pode colocar ela mais para frente sem problema nenhum. Então essa parte aqui da frente do carro está finalizada e graças a Deus a gente alcançou o nosso objetivo, que era reconstruir todas as partes, e graças a Deus foi possível. Bom galera, então esse segundo vídeo do carro do André a gente encerra por aqui. A parte da frente foi concluída e agora a gente vai encarar a parte interna do carro, que é a parte do assoalho. Espero que vocês estejam preparados para encarar isso, que a gente vai ter um trabalho muito forte a ser feito ali, muito difícil a ser feito, não impossível. Vai dar um trabalho grande para a gente resolver todos os problemas que existem internamente, mas não é impossível de resolver e a gente vai, com a graça de Deus, resolver todos esses problemas. Beleza? Muito obrigado por mais uma vez vocês assistirem este vídeo, por terem assistido todos os outros do meu carro, e obrigado por vocês que acompanham o canal, estão inscritos no canal e acompanham todos esses vídeos. É vocês que fazem isso aqui se tornar valioso. Mais uma vez, muito obrigado a vocês, obrigado a Deus, que é quem torna tudo isso aqui possível. E na quinta-feira que vem a gente volta com mais um vídeo do carro do André, o nosso Passat 78 TS, com a parte interna do carro, a parte de assoalho, que vai dar um trabalho grande para a gente resolver todos os problemas que existem lá dentro. Beleza? Muito obrigado e até quinta-feira que vem.